Olá pessoal, bom dia meus queridos, tudo bem? Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Muito grato a Deus por estarmos aqui mais um dia. Não falta muito para acabarmos de contar essa história. Claro que a história vai continuar, né? Eu vou continuar trabalhando, morando em Portugal, depois vamos passar no Brasil, mas o que eu queria contar tem a ver muito com superar barreiras e por que que eu não consegui voltar, não precisou eu voltar para o Brasil, então faltam poucos capítulos. Eu nem esperava que desse tanto, esse é o 40, mas tá bom. Aí a parte de Melhada, a última obra, depois 22, 23, 24 não tem nada, quer dizer, tem algumas coisas que eu conquistei, mas eu não vou falar tudo, só vou falar fazer um resumo, que eu estou bem em Portugal, graças a Deus, isso é o mais importante. Tem que ter um final feliz, né? As pessoas esperam isso, né? Depois de tanto sofrimento, se não voltou, então as coisas estão bem, finalmente. Finalzinho de outubro aí, né? Quando eu cheguei dia 21, na verdade. Trabalhamos. Eu só vou falar sobre o primeiro dia, depois a gente vai pulando só o que é importante a ser contado. No final do dia, trabalhamos em nós dois. Aí, meio-dia, ele foi almoçar comigo a pé, em Melhada, num restaurante que tem frango assado. Ele adora frango assado e eu também. Almoçamos lá. No fim do dia, ele falou: vamos lá conhecer o alojamento. Guarda uma coisa importante que vai acontecer nos próximos capítulos. Hoje ele tem um smartphone igual ao nosso, mas ele não tinha. Ele tinha um celular normal, isso que só liga e recebe ligação. Não tinha internet. Não podia ter internet. Não é o smartphone. Bom, enfim. Aí ele falou assim: aqui o endereço é morada. Ele falou assim: Wilson, coloca aí no GPS a rua da casa que nós vamos lá. Vai ser pertinho, 5 km. Vai subir, vai para Cepins. Chegamos lá, batemos na casa primeiro, um pouco antes, que é do proprietário, o seu Antônio. Ele tem várias casas alugadas. Aí o seu Antônio foi lá entregar a chave, mostrar a casa para nós. Eu fiquei na casa. O seu Antônio também virou meu amigo. O seu Antônio português, uma pessoa maravilhosa. Nossa, de vez em quando ele me liga: vem me visitar. A mulher dele morreu o ano passado, Dona Tina, que a gente... Tem muitas coisas para contar deles também. Eles também fazem parte da história. Todo mundo que cruzou meu caminho, enviado de Deus, são a história. O Wilson não é a história sozinho, não existe. Lembra que eu falei no início do vídeo, né? Lá no Brasil, lá no Guarujá, ninguém anda sozinho. E todo mundo tem uma história, depois eu vou falar isso mais pra frente. Todo mundo tem uma história. Cada um de vocês, se começar a contar a história de vocês, todo mundo vai emocionar todo mundo, porque todo mundo tem uma história, gente. Isso é fato, é maravilhoso você começar para uma pessoa e falar assim: eu queria ver sua história. Nossa, a Simone estava falando para mim, chorando também. Ela falou assim: Wilson, eu também sei eu contar o que eu passei em Portugal quando eu cheguei. E ela falou assim: e eu fui diferente de você. Eu vim para cá com um lugar para morar e tudo. Ela falou assim: como é que você conseguiu, cara? Mas não é fácil. Para ninguém que vem morar, mesmo pessoa que tem dinheiro, adaptação. Todo mundo tem uma história diferente, né? Aí o seu Diamantino ficou um tempinho lá e ele ficava sempre na pousada, pertinho. E eu fiquei sozinho morando na casa. Fiz amizade ali com o pessoal da rua, que quando a Alice chegar, as mulheres lá vão ser amiga da Alice, vai gostar muito da Alice e tal. Trabalhando, já virou novembro. E eu, seu Diamantino, sempre almoçava em restaurante. Aí, meio-dia ele falou: não, vamos almoçar em restaurante, cara. Você pode pagar. E é barato, o almoço era 6 euros. Vamos almoçar em restaurante. À noite eu cozinhava, de vez em quando não almoçava. E às vezes ele ia almoçar sozinho. Muitas vezes ele falava: não, chefe, eu vou levar marmita. Não, vamos almoçar comigo. Tomava um belo vinho no almoço, muito bom. Uma jarra de vinho. Aquele vinho à pressão, eu gostava do branco. Gosto, né? Foi legal. E começou a andar a obra. Aí, antes que venha o primeiro pedreiro que ele vai chamar, isso é muito importante, guardem isso. Eu quero falar das aventuras, mas são coisas que envolvem a memória. Daqui para frente, o que vai chamar a atenção do Diamantino, além da minha responsabilidade e da minha pontualidade no trabalho, mesmo que ele não estivesse lá, e da minha memória. Teve dia que ele não acreditou, falou: não, isso não pode. A estrutura estava toda lá, já tinha todas as portas lá, só não tinha como é que fala? Só não tinha, porque ela ia ser colocada granito,
Umas pedras, as portas aqui são muito grandes, largas, 2 metros, quase 2 metros de largura. E aí vinha as pedras de granito para pôr em cima, embaixo e nos lados, nas laterais. Ele falou assim, olha, vamos medir tudo isso aqui, essas portas, para a gente ver o tamanho, altura e largura, para quando vier o pedreiro, ele vai fazer as requadrações, tem que ser, não pode errar 1 milímetro, porque a pedra vem e se errar 1 milímetro, a pedra não encaixa uma na outra. Eu falei, tá bem, chefe. Ele falou, eu vou medindo, você vai anotando. Ele mediu, anotou tudo, entreguei o papel para ele. Vocês vão ver o que vai acontecer. Uns 4 meses, 3 meses depois. Aí ele falou assim para mim, você falou que conhece um pedreiro, né? Falei, o Reinaldo trabalhou comigo na Nação da Polônia. E ele é funcionário do Babo. Pela obra do Babo, lembra? Na Nação da Polônia, com o nazista. O Reinaldo ficou. Só que o Reinaldo ficou tão revoltado quando eu saí, que o Reinaldo também saiu. Aí eu ligo pro seu José Babo e ele falou, não, então eu vou ver se o Reinaldo quer ir pra aí. Aí o Reinaldo me chamou no WhatsApp, falou, Reinaldo, é bem legal, uma obrinha pequena, é só eu e você o encarregado. O Reinaldo falou, opa, então eu vou. Ele sempre morou em Lisboa e todo fim de semana ele ia pra casa dele, que ele é casado. É uma viagem, mas o Babo pagava a passagem. Você pega, põe o contribuinte aqui é o CPF do Brasil. Toda vez que você vai pegar uma fatura, uma nota fiscal, que é que eles chamam fatura, você tem que colocar o contribuinte, quer dizer, o CPF deles. E aí o patrão paga. Você paga do seu bolso, depois ele te manda o dinheiro. Sempre foi certinho o Babo. Aí o Reinaldo todo fim de semana ia pra lá. Bom, Reinaldo chegou, uma mala enorme de ferramenta, muito grande. Fazia de tudo ele, realmente fazia de tudo. Faz de tudo, né? Começamos a trabalhar, eu e o Reinaldo, e aí como era só eu e o Reinaldo, aqui, aquele carro dos encarregados, que no Brasil tem muito aí, fechado, aqui chama carrinha. No fim do dia, ia almoço, a gente ia almoçar no restaurante também, às vezes trazia uma marmita ou não, mas quando ia almoçar, vamos almoçar no restaurante. Aí, e os dois, só cabe 3 pessoas, é só 3 lugares. Quando vier mais gente, aí já não dá pra acontecer isso. Aí o que acontece? Ele levava a gente no fim do dia pra casa e ia pra pousada dele. No outro dia ele ia buscar a gente cedinho. Continuamos aí, aí Reinaldo já começou não tinha muita coisa de pedreiro ainda, começou a fazer uma coisinha ali de pedreiro, coisinha ali, uma escadinha ali, Diamantino ajudando ele a fazer a estrutura de madeira para fazer a escada, mas poucos degraus, 6 degraus. E eu sempre na bitoneira, sempre na massa, todo o trabalho pesado era eu. Picareta, martelo elétrico, derrubando colunas enormes, cheias de ferro. Levava um meio-dia para derrubar uma coluna daquela. O dono lá observava, falava pro Diamantino, esse homem trabalha, hein? Bom, esse homem também virou, não um amigo meu, mas uma pessoa que me respeitava e até me deu trabalho depois quando eu saí da obra. Me chamou para fazer um serviço na casa dele. E ali estavam ali uma família, eu, o Reinaldo, o seu Diamantino, e estava indo muito bem. Não vai ter, como eu falei, não vai ter chatices, mas é só, mais para frente vai rolar uma espécie de ciúmes. O ser humano é complicado, mas enfim, vai ser legal também falar disso. Encerramos aí o capítulo 40, se eu não me engano, com 9 minutos, porque eu quero começar outra história no outro capítulo. Fica com Deus, meus queridos, e até o próximo capítulo, se Deus quiser.